Bom, pessoal, boa tarde. Vamos ver se chega mais alguém aí, mas por enquanto vamos começar aqui nossa palestra. Meu nome é Fernando Favaretto. Quero apresentar para vocês hoje a palestra sobre ciência e espiritualidade, né? Agradecer o evento por essa oportunidade. A gente anda por aqui, a gente vê os mais diversos tipos de pessoas, de crenças. Isso é muito legal, um evento, o maior evento aí que reúne as pessoas sem qualquer tipo de discriminação, preconceito, né? Isso é muito importante na nova era. A ciência e espiritualidade existe hoje em dia uma separação muito grande que é feita, né? Como nossa colega falou na palestra anterior aqui, é uma separação feita por nós mesmos, porque tudo determina de dentro para fora. Então, nossa percepção é o que determina tudo que nós pensamos e como funciona a nossa realidade, né? Então, o que você acredita ser verdade? Qual que é a sua verdade? Tá? No começo pode parecer um pouquinho chata essa palestra, mas vai acabar ficando interessante. Vamos falar primeiro da ciência, né? Nós sabemos que nós somos todos feitos por átomos, né? E uma informação muito importante que o átomo, ele tem 99,9% dele é energia, né? Ele é composto unicamente, então, de energia. Então, você acha que você realmente está me vendo aqui ou isso aqui é um mundo holográfico? Certamente é um mundo holográfico, né? E tudo é composto de átomo. Eu, você, essa cadeira, o ar que está entre nós, tudo é átomo, certo? Então, isso é muito importante a gente ter em mente antes de entender qualquer coisa. Vamos entender essa essência da natureza, então, tentar explicar um pouco como ela funciona. Existe um núcleo, que representa o 0,01%, e um nêutron, que é o nêutron, um próton e um elétron. O elétron fica o tempo todo, vocês já devem ter visto a representação de um átomo, ele fica o tempo todo girando sobre seu núcleo, né? Sobre esse 0,01%. E existem duas experiências determinantes que a gente tem para falar da ligação da ciência com a espiritualidade. A primeira delas é a experiência da dupla fenda. Vamos explicar essas duas experiências para vocês entenderem que a gente tem uma falsa percepção da realidade. Então, um cientista muito curioso, em 1802, faz 200 anos isso e ninguém ainda entendeu nada, pegou uma partícula, certo, de elétron e lançou por uma fenda. E aconteceu o resultado esperado, que era um padrão de interferência. Vocês podem ver aqui figura exemplificativa, que fala por si só, melhor do que eu, certo? E o cientista continuou na sua experiência. Ele lançou, então, colocou mais uma fenda, então são duas fendas, por isso que se chama experiência da dupla fenda, só que aí apareceu um outro padrão de interferência. Apareceram várias franjas atrás, e o cientista ficou sem entender nada do que aconteceu nesse mundo subatômico. E assim permaneceu no estudo. O que aconteceu? A gente sabe algum tempo depois. A partícula, que é o átomo, que é a menor partícula do universo, tudo é formado de partícula, ela não se comportou como uma partícula, ela se comportou como onda. Ou seja, a partícula se comportou de uma maneira diferente que o cientista achou que ela se comportaria. E aqui, uma onda, para vocês imaginarem, vocês podem imaginar um rio, duas fendas, como se demonstra aqui, você joga uma pedrinha. Vai acontecer exatamente isso aqui. Ou seja, o elétron passou pelas duas fendas, passou por nenhuma e passou por uma. Entenderam alguma coisa? Nada, né? Aconteceu esse padrão de interferência. E o cientista mais intrigado ainda tentou observar depois para ver o que acontecia. E o que aconteceu quando ele observou, a partícula se comportou de forma diferente. A partícula simplesmente formou o resultado que ele esperava antes. E quando ele não observava, a partícula voltava a apresentar o resultado de onda. Isso é muito interessante, isso muda todo o nosso paradigma materialista. Vocês podem, e todas as vezes que ele fazia isso, a partícula comportava-se como uma partícula, e aqui como uma onda. E que conclusão a gente pode tirar disso?
a gente pode tirar a conclusão que a partícula, ela tem consciência própria e ela sabe quando ela está sendo observada com o nosso meio. Pode parecer um pouco complexo tudo isso agora, mas vamos seguir. Então, a conclusão essencial agora é que a partícula tem a consciência. O menor material da natureza tem consciência e quando ele é observado, ele comporta-se de forma diferente. Qual que é o problema disso tudo? O problema é que a gente é feito de partícula. Então, essa observação somos nós. Vamos entrar aqui no segundo experimento para a gente continuar entendendo isso. O segundo experimento é o do entrelaçamento quântico. Você pega o mesmo átomo, coloca os isoladamente, depois coloca junto. Depois você deixa ele um tempo junto. Se você vai deixar eles encostados ou próximos, é uma escolha sua. E depois você os separa, tá? Pela distância que você quiser. O que vai acontecer? Os átomos vão ficar entrelaçados, vão ficar emaranhados. O que isso significa? Que você tem um átomo aqui e um átomo lá na galáxia de Órion. Instantaneamente, quando você gira um átomo para a direita, o da galáxia de Órion gira para a esquerda. Isso é um experimento que foi feito no século passado. Tá? Ou seja, a velocidade que a gente conhece, a maior é a velocidade da luz. E esse átomo comporta-se de outra maneira. Ele comporta-se mais rápido que a velocidade da luz. Ou seja, Einstein estava errado. O que a gente pode tirar de conclusão disso agora? Vamos entrar um pouco na parte espiritual. Qual que é a ligação da ciência com a espiritualidade? Se tudo é feito de átomo, eu estou olhando para você aqui, meu átomo está gerando uma onda. Tá? Então a gente está entrelaçado entre nós. E o que esse experimento mostrou? Que esse entrelaçamento dura para todo o sempre. Tá? Então todo e qualquer sentimento que me afetar, vai te afetar também. Certo? Então isso começa a fazer toda a diferença no nosso entendimento do mundo. Porque tudo nesse mundo, no começo, que a gente chama de Big Bang, veio de um único lugar. Então tudo esteve entrelaçado no começo. Né? Então aquela máxima que a gente fala, todos somos um, começa a fazer muito mais sentido. Tudo está entrelaçado. Então, se eu xingo você, aquilo vai gerar uma reação negativa, vai trazer algo negativo para mim instantaneamente, tá? Porque nós somos feitos de átomos. Tá? Então está cientificamente provado que a espiritualidade existe nas nossas vidas. Essa aqui é uma experiência muito simples, vocês não precisam fazer dupla fenda, não precisam fazer nada na casa de vocês. Vocês pegam 2 potes de arroz, em um você escreve ótimo, melhor, um bom alimento, qualquer coisa assim, palavras de bons préstimos. E no outro você escreve palavras de ódio, xingamentos. Você deixa esse arroz cozido num pote por 15 dias, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que as partículas do arroz vão colapsar a função de onda. O arroz que foi maltratado pelas palavras, ele vai azedar, ele vai ficar feio, ele vai ficar ruim. O arroz que teve as boas palavras, ele vai permanecer intacto. Vai permanecer intacto porque ele sabe o que está sendo transmitido. Toda partícula nesse universo transmite uma informação. Se eu estou falando aqui de um arroz cozido, imagina isso no nosso mundo. Isso é muito instantâneo, você tratar uma pessoa bem, você amar o próximo. Por isso que Jesus disse, desligando aqui de qualquer tipo de religião, falando somente de um mestre, por isso que Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo, porque tudo que você fizer ao próximo vai retornar para você instantaneamente, cientificamente provado. É muito simples isso, e muito difícil das pessoas atualmente entender. Por que é difícil? Porque o mundo atual é um mundo dual, é o mundo da separação. Né? Se você entender que se você fizer algum mal à pessoa que esteja perto de você, aquilo vai retornar para você, você nunca vai fazer isso, porque isso vai ser instintivo para você. Né? Então, como vai haver filas em hospitais, como vai haver maltrato aos animais, qualquer tipo de maldade entre nós, se nós soubermos que aquela informação vai retornar para a gente cientificamente, a gente vai estar entrelaçado com aquela pessoa, nossos átomos, nosso corpo, nossa alma,
para todo o resto de nossas vidas futuras, estará entrelaçado com as pessoas. Aqui mais de perto para vocês verem o arroz, tá? E aqui o arroz com as palavras ruins, todo azedo. 100% das vezes que vocês fizerem esse experimento, 100% das vezes ele vai dar o mesmo resultado, tá? Isso é a prova cabal das palavras em nossa vida. O quanto a gente sentir o amor, a gente sintonizar o amor, a gente falar boas palavras no nosso dia a dia, além da gente conseguir uma conexão muito positiva com o próximo, a gente vai também ter aquilo de volta para a gente, tá? E é isso que a nova era nessa terra aqui vai trazer para a gente, né? Vamos prosseguir aqui para o próximo. Tem uma outra forma de vocês fazerem essa experiência também, que é com a força do pensamento. Tudo não é partícula e onda. Então você pode colocar o 2 arroz, você vai 15 minutos e pensa, você é ruim e você é bom. Vai acontecer a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Tá? Tem a parábola de Jesus, que ele vai até a vila, né? Em Cafarnaum, chega junto dele o centurião e pede para que cure o paralítico na casa dele. Jesus responde, eu irei e lhe darei saúde. O centurião fala que não é necessário ir. Fala que é somente Jesus querer de longe que aquilo vai acontecer. Então, o que isso significa? Que o simples fato de Jesus pensar, a pessoa já estava curada, porque não existe distância. Então, a pessoa que recebe, ela simplesmente colapsa a função de onda, ela recebe aquilo ao qual foi dado para ela, certo? E tamanho espiritual de Jesus, como um ser muito avançado, tem todos os domínios dessas capacidades. A gente não tem o domínio dessas capacidades todas por causa de nossos sentimentos, por causa de nosso inconsciente, né? Nosso inconsciente acaba bloqueando boa parte das coisas que a gente sente e transmite essas ondas, às vezes que a gente não quer conscientemente que elas transmitam, mas elas acabam por influenciar o nosso meio também. Por isso que a máxima "somos todos um" é muito verdadeira, porque a gente está ligado fisicamente, espiritualmente, tá? Muito obrigado a todos, gratidão por ter assistido.